Fala pessoal, ligado no canal, estamos juntos na missão, estudando nossa queridíssima lição da Escola Sabatina de Adolescentes. Estamos no segundo trimestre, mais da metade do segundo trimestre, né? E estamos aprendendo muito aí sobre muitos milagres de Jesus e vários outros ensinamentos. Então vamos lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, siga o nosso Instagram, rola a vinheta e vamos lá. Então, hoje, domingo, dia 18 de maio, dia do nosso roteiro original. Dia de abrirmos nossa Bíblia, lermos o que está escrito e também respondemos algumas perguntas. Então, hoje mesmo, você vai descobrir e aprender mais sobre a oportunidade que aquele homem teve de conhecer a Jesus naquele momento e de ser curado. Essa história do primeiro leproso curado por Jesus, que está escrito, olha só, em 3 livros, nos 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, né? Você vai ver o que cada evangelista falou. Mateus, Marcos e Lucas escreveram. O de Mateus está no capítulo 8, versículos 1 ao 4. O de Marcos está no capítulo 1, versículo 40 a 45. E o de Lucas, no capítulo 5, versículo 12 a 16. Nos conta sobre o mesmo homem, o mesmo milagre, mas cada um acrescenta o outro. Por isso que temos que ler nas 3 passagens bíblicas dos 3 primeiros evangelhos. Então vamos lá para as perguntas de hoje. A primeira pergunta nos diz: que palavras e frases Marcos e Lucas usam que Mateus não usa? O que Mateus não usa que Marcos e Lucas usaram na descrição? Foi o seguinte: de Jesus ter dito para não ter contato para ninguém sobre esse milagre. Tá? Para não ter contato de que o milagre ocorreu pelas mãos e pelo toque e pelas palavras de Jesus. Essa foi as frases de que Mateus não usou, das frases que Jesus falou. Segunda pergunta: que palavras e frases Lucas usa e Mateus e Marcos não usam? O que é que só Lucas usa? Lucas nos diz, né, escreveu, de que as notícias de Jesus se espalharam muito, muito mesmo. E aí Jesus, ele teve que procurar lugares solitários e orava ainda por cima. Ou seja, o que isso quer dizer? De que o homem abriu a boca, né? Um homem leproso, ele falou do milagre, e aí a notícia espalhou muito, e aí Jesus não entrava nem nas cidades, porque muita gente se aglomerava ao redor dele. E aí ele procurava lugares solitários. Terceira pergunta: que palavras e frases apenas Marcos usa? E agora? Marcos. O que só Marcos usa? De que um homem, né, leproso, que agora não estava mais leproso, né, começou a proclamar sobre Jesus a ponto dele não entrar em nenhuma cidade e etc. Né? Ou seja, isso só Marcos usa, junto com Lucas. E com isso vamos para a nossa quarta pergunta: como a doença da lepra se assemelha ao pecado? Como é que lepra é igual ao pecado? O que isso significa? A lepra corrompe o quê? A nossa pele. A nossa pele fica toda corrompida, né? Pela lepra. E o pecado corrompe o quê? O nosso espírito. Por isso que há semelhança, né? Há semelhanças entre lepra e pecado. Mas lepra é uma doença comum daquela época, né? Hoje nem tanto, mas que nos traz aí uma reflexão sobre o pecado também, né? Quinta pergunta: o leproso faz um interessante apelo dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Existe alguma dúvida da perspectiva do leproso de que Jesus é capaz ou não de curar? Isso é o mais impressionante da fé do leproso. Ele não tinha dúvidas do poder de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia curar ele se Jesus quisesse. A fé dele foi gigante. Ou seja, essa para não termos dúvida, né? O leproso
Não tinha dúvida também sobre Jesus. Vamos lá para a nossa sexta pergunta. Por que Jesus advertiu o leproso a não dizer nada sobre que o havia curado quando fosse até o sacerdote? Por que Jesus falou para o leproso: não vá falar sobre mim, que foi eu que curei, o sacerdote? Porque os sacerdotes, eles não gostavam de Jesus. Por quê? Porque Jesus já era perseguido naquele momento, né? E aí, se falasse isso, o sacerdote dizer o quê? É mentira, você ainda está com lepra. Você, porque Jesus falou isso, né? Para que o sacerdote falar de que a lepra tinha passado e para ele voltar para a sociedade e viver uma vida normal. Por isso que Jesus falou, vá ao sacerdote. E aí, mais para não contar. Porque senão a reação do sacerdote ia ser totalmente diferente se ele soubesse de que foi Jesus de que fez o milagre. Vamos lá para a nossa última pergunta e muito interessante. De que outra história da Bíblia esse fato faz lembrar? De que outro fato é? Nada mais, nada menos do que o do sírio Naamã. Quem foi Naamã? Foi o leproso que foi curado por quem? Por Eliseu. Ou seja, lembra de ontem que eu falei que fazia muitos anos que alguém havia sido curado da lepra? Essa pessoa foi a única, até aquele momento, que foi a de Naamã. E os seus 7 mergulhos no Rio Jordão, né? Que Eliseu falou, olha, vá lá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na 7ª ele foi curado da lepra. Amém? Então, essa aí nos faz lembrar, né? De outro homem que foi curado da lepra. E com isso aí vamos nossa oração de hoje. Senhor, agradecendo o nosso conteúdo. Que venhamos aprender mais durante a semana. Em nome de Jesus. Amém.